eu começo do fim do que é o hoje. Em dois momentos íntimos, metáforas poéticas revelam hábitos e floram lembranças de quem hoje o artista performer é. Um mergulho na multiplicidade que o ser humano se constitui e finda-se. Péquias de Finhô traz como narrativa a insignificância. Humano e objeto têm a mesma valoração aos olhos de quem constituído de poder está, e tornam-no em pedaços, saciando a sede da intolerância. Traído por suas verdades, há dois suspiros do inexistir. O corpo habita o lugar que ninguém deseja ouvir, muito menos ver. Vida posta a olhos secos. Dividido divino, pó será. Eu sou um mestiço e essa concepção do mestiço, que é e ser, nunca tinha me batido assim muito de frente. E eu sempre, assim, ficava numa dualidade de ser e estar, mas eu nunca, mergulhava mesmo na coisa. Em 2011, quando eu decidi morar fora, eu tive muitos encontros. Primeiro eu decidi ter um encontro com a ancestralidade que mais foi falada na minha família, que é o judaísmo, né? Porque eu venho de uma família judia. E daí mais uma família judia não praticante, porque minha família é nordestina. Os meus tataravós, eles chegaram no Nordeste com os holandeses, toda aquela questão. E quando teve a expulsão dos holandeses, a família já estava tanto de pai e mãe, que se cruzam no futuro, elas eram famílias já bem estruturadas. Então, a coroa portuguesa, ela fez alguns acordos com famílias judias que quisessem as posses delas, né? E a minha família renunciou ao nome judeu, adotou o nome português, renunciou à religião judia para permanecer sendo no Brasil. E isso sempre foi uma coisa que permeou e não permeou, entendeu? Assim, porque tinha o contato, tinha o compartilhar, a ideia do compartilhar, tá? Olha, vem disso, a gente mantém certas tradições disso e daquilo, tem esse e aquele pensamento e tal. Contudo, não praticante, não dentro do ortodoxo, de jeito nenhum. Pelo contrário, meus pais são messiânicos, meu pai é engenheiro militar, tá? Enfim, tem essa questão religiosa que nunca foi praticada do judaísmo, mas os elementos eu sempre tive. Por exemplo, esse aqui é o talit, ele é dado a todo homem judeu quando ele nasce, entendeu? Então a criança nasce, ela é envolta nesse manto e é algo assim para a vida toda. Quando morre, envolta nesse manto também, aí vai da pessoa, se vai ser cremada, se vai ser enterrada, o que é. É uma mortalha, então, sabe, esse simbolismo, assim, eu falava, mas gente, por que isso tá aqui? Mas eu comecei a ver também as outras facetas, sabe, questões de sexualidade, questões de outras ancestralidades, porque eu só focava no judaísmo, sabe? Por que não ver também os outros prismas? Por que eu não ver o meu lado africano? Porque é irrefutável que eu sou um homem negro, sabe? Por que não ver essa descendência etíope também? Porque ela não é valorizada igual a descendência holandesa, sabe? Essas diferenças. Eu nasci aqui em Cuiabá porque eu tinha que nascer. Minha mãe teve um problema na gravidez, ela queria me ter em Recife e assim, eu nasci aqui. Várias questões, eu sempre retorno para Cuiabá. O que é Cuiabá? O que era Cuiabá para mim? O que é Mato Grosso para mim? O que são, sabe, as ancestralidades mato-grossenses que meu ensino médio eu fiz aqui em Cuiabá e eu nunca tive esse aproximar da cultura indígena, eu não sei o que é, sabe, eu não sei dessa minha raiz. Então, o PEC de Finhô é toda essa mistura de todas essas questões, todas essas vivências que eu já tive, os locais que eu já morei. Eu já passei um tempo em Israel, eu já passei um tempo na Irlanda, eu já passei um tempo na França.
No Brasil, eu já morei em diversos lugares do Brasil, como meu pai é militar, né? Então, João Pessoa, Rio, Curitiba, Goiânia, e aí a gente vai nomeando coisas e coisas vão existindo, né? E eu sempre fui esse diferentão. Observo a todos e o eu, às vezes, se perde em postos, corpos e artefostos. E aí, como que é pensar nessa coisa à frente, mas o que é se pensar também? Eu como homem, eu tô na fase 33 anos, eu nasci num ano super emblemático, que é o ano de 1984. Várias coisas surgiram culturalmente no país, no meu ano. Eu nasci no dia 14 de julho, queda da Bastilha, sabe? Eu vou pondo todas essas coisas, porque são coisas muito simbólicas, são coisas muito ricas. Em cada peça que eu tenho aqui, ela vem de algum lugar, sabe? Por exemplo, esse casaco aqui, esse casaquinho eu comprei num brechó lá em Dublin. E foi algo muito legal, porque todos os elementos que eu tenho aqui são coisas assim, nossa, eu olhei, eu preciso que coisa significativa. Se eu vou obter alguma coisa, se eu vou formatar alguma coisa, eu preciso ver primeiro essa coisa para a coisa existir. E se a coisa existe, ela precisa me pegar. Esse casaco aqui eu achei num brechó também, lá em Orleans, na França. E aí, sabe, são coisas, eu falei assim, não gente, olha só, isso me exprime muito, porque como um homem negro também, como essa coisa do estar em evidência, como é ser esse chapeuzinho vermelho dentro da sociedade, entendeu? Aí tem as questões étnicas também do africano, que eu tinha muito temor do africano. A cultura africana era muito demonizada pra mim, entendeu? E gente, mas espera aí, vamos passar a ler de verdade, sabe? Esse aqui é meu encontro com a cultura oriental, mas eu digo mais asiática, por causa do pensamento do yoga que eu tenho desenvolvido. Todas essas questões são imbricadas, assim, tudo é imbricado, tudo tem um porquê, um motivo de existir, um traço que eu vi, eu falei, nossa, isso me reflete de alguma maneira. E eu sou uma pessoa muito plural. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar me vestindo super formal, igual, por exemplo, roupas, eu gosto da roupa de linho, como que é essa sensação na pele, como que é o respirar da pele, a gente está em Cuiabá, como são essas coisas, e a representatividade do linho, como que é o traço, como que é, sabe, todas essas coisas vão pondo. Quando eu pensei o packaging, eu parti da formulação que eu tive um encontro com várias coisas na Europa, principalmente com a história de um rapaz de 18 anos, que ele foi posto no meio do campo nazista e ele foi devorado pelos cães. Esse rapaz, em contexto, ele era namorado de um dos homens que estavam presos por ser gay no campo nazista, e ele assistiu o namorado dele ser comido, devorado pelos cães. Este homem foi um dos que redigiu a primeira Carta de Direitos Humanos apresentada no parlamento alemão em 1928. Então, sabe, pega todas essas coisas. Eu sempre também fui muito... A violência sempre esteve muito batendo em mim. Por quê? Eu sou um homem negro, Brasil. Cresci, tive parte da minha infância no Sul, sempre em contato no Sul, sabe, essas coisas? Como é estar no Sul? Sabe, uma criança negra, como eu via coisas, eu não entendia muito bem o que acontecia, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo e meus pais tinham que mostrar algum empoderamento que eles tinham, um empoderamento social. A minha participação política na resistência brasileira foi muito marcante em toda a minha vida. Então é tudo isso, entendeu? Eu nunca tive medo de morte e já pensei em me suicidar várias vezes. Por quê? Naquele momento que eu pensei, a violência que eu estava sofrendo psicológica era tão grande, mas tão grande, que eu só conseguia chorar, entendeu? Eu chegava assim em casa e eu desabava. Quando ele chegava perto de mim, entrou aquele cheiro, né? Ele me bateu. Esse trabalho eu tô pensando nele desde 2011.
Então, assim, em 2011 me surgiu a ideia, como eu te falei, com a imagem do rapaz. E eu falei, ok, como que as coisas vão se integrando? Como que elas vão se formulando? Eu trago pro público poesias que eu escrevi durante esse tempo de pesquisa, de coisas que me trouxeram partículas de propulsão, não só de movimento, mas principalmente disso que eu quero tocar muito com as pessoas, que é o sentir. A gente se permitir sentir, a gente se dá a liberdade de sentir. O personagem tem porque é uma obra artística, né? O que é que eu veria nesse momento de morte? A minha participação política na resistência brasileira foi muito marcante em toda a minha vida. Quando ele chegava perto de mim, entrou aquele cheiro, né?